Em nome bendito do Senhor Jesus. Cumprimentamos a todos os ouvintes da Rádio Live 100,3, os ouvintes da Rádio Primavera 89,5. Já uma boa madrugada para você, nosso amado ouvinte. Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família, de uma forma forte e especial. Convidamos você nesta madrugada, ouvinte, a meditar conosco em um texto da Bíblia Sagrada que se encontra no Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, o capítulo de número 16, o verso de número 6 e o 7, que diz assim: Ele, porém, disse-lhes: Não vos assusteis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Diante desta rica e maravilhosa oportunidade, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, nos concede para trazermos uma palavra de vida, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, e levo espiritual para o teu coração, amado ouvinte. Gostaríamos de pregar baseado neste texto sagrado. E, antes de pregar, tematizar a mensagem com um tema. O tema da mensagem é uma nova chance para Pedro. Onde nós abrimos a nossa Bíblia Sagrada. O Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, no seu capítulo de número 16. E meditamos nesses dois versos 6 e 7. Encontramos uma palavra de vida, encontramos uma palavra de ânimo, encontramos uma palavra de esperança e restauração, tanto espiritual como também, porque também vamos dizer assim, espiritual e ministerial, ministradas pelo próprio Cristo da cruz do meio, o leão da tribo de Judá. Depois que ele o ressuscitou, depois que ele voltou à vida, depois que ele ressuscitou, para os seus discípulos, e em particular para aquele que, aos olhos humanos, já não havia mais jeito. Aos olhos humanos, já havia sido desprezado, rejeitado e desacreditado. Quem, pastor? Pedro, o discípulo que vivera grandes experiências da parte do Senhor. É verdade que Cristo, ele vai chamar 12, depois que ele passou toda a madrugada orando. E entre os 12, vão se destacar alguns, vão se destacar 3. Pedro, Tiago e João. Pedro, irmão de André, que tinha a função de pescador. E também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que depois também vão receber o nome de filhos do trovão. Entre esses 3, Pedro vai também se destacar, pois ele viu coisas que os outros não viveram. Ele falou coisas que os outros não falaram. Ele agiu de uma forma que os outros não agiram. Por isso, ele viveu com Cristo o que nenhum outro viveu, pois aquele que faz para Deus aquilo que nenhum homem tem a capacidade de fazer, ele também vai viver o que nenhum homem vai viver. Ele também vai provar o que nenhum homem vai provar. Ele vai conseguir o que ninguém vai conseguir, pois você terá tudo de Deus quando você se der totalmente para Deus. Quer que Deus dê para você
o que ele não deu para ninguém, faça para ele. Ô glória, o que ninguém nunca fez. Haja por ele como ninguém nunca agiu. E se prepare para ir onde ninguém foi. Se prepare para viver o que ninguém viveu, pois o Senhor vai te levar a uma vida de intimidade profunda. Mas a vida de intimidade é só para pessoas que têm algumas qualidades, assim como Pedro tinha, pois Pedro era corajoso. O nome Pedro vem do grego Petros, que significa fragmentos de pedra. Pedro era corajoso, Pedro era ousado e Pedro tinha convicção de quem era o Senhor. A convicção da fé de Pedro o fizera falar e revelar quem de fato era o Senhor Jesus, pois certa feita estão os discípulos reunidos e Cristo ele vai fazer uma pergunta, Cristo ele vai fazer uma indagação. Ele vai olhar para Pedro, ele vai olhar para Tiago, ele vai olhar para João e vai perguntar: quem dizes os homens ser o Filho do Homem? Quem os homens dizem que eu sou, Pedro? Quem os homens dizem que eu sou, Tiago? Quem os homens dizem que eu sou, João? Quem os homens dizem que eu sou, Natanael? Quem os homens dizem que eu sou, Mateus? Os discípulos vão dizer: olha, mestre, uns dizem que tu és Elias, outros Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas. Uns pensam que tu és Jeremias, outros pensam que tu és Elias, outros até mesmo dizem que tu és João Batista, ou até mesmo alguns dos profetas. E Cristo ele vai perguntar agora aos seus discípulos, e vai dizer: e vós, quem dizeis que eu sou? Será que vocês me conhecem? Será que vocês sabem que eu sou? Porque o negócio não é só andar com Jesus. O negócio é ter intimidade com Jesus. Muita gente diz que conhece Jesus, mas de fato não conhece. Muita gente diz que tem intimidade, mas de fato não tem intimidade. Jesus não quer que você tenha uma vida somente de colega, uma vida de conhecido, mas ele deseja que você tenha uma vida de intimidade com ele, de maneira que você conheça quem de fato ele é. Não é só andar junto, é conhecer. Não é só conhecer, oh glória, é prosseguir em conhecer ao Senhor, porque ele deseja que você tenha uma vida de intimidade com ele. Os discípulos disseram: olha, Senhor, dizem que tu és Elias, Jeremias, alguns outros dos profetas. Ele quer saber: vocês me conhecem? Quem eu sou para você, Pedro? Quem eu sou para você, André? Quem eu sou para você, Tiago, João? Quem eu sou para você, Natanael? Nenhum dos 11 vai falar nada, mas Pedro, com a sua convicção, ele vai abrir a sua boca e vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora Cristo, ele vai olhar para Pedro e vai dizer: bem-aventurado és tu, Simão Pedro, pois não foi a carne e nem o sangue que te revelou, pois Jesus é o nome comum. Jesus é o nome comum na carne, o filho do carpinteiro e de Maria. E é só um homem comum, mas Cristo, o Filho, o Deus vivo, é o Cristo profetizado pelos profetas, que nascer de uma virgem e morreria na cruz, teria o seu calcanhar ferido, mas ele desceria até o inferno e esmagaria
a cabeça da serpente é aquele que o próprio Yahvé liberou a palavra para a serpente, dizendo: da semente da mulher nascerá um, que tu ferirás o calcanhar, mas ele esmagará a tua cabeça. Quem é, pastor? É o Cordeiro, é o Alfa, é o Ômega, é o princípio, é o leão da tribo de Judá, é o sacerdote eterno, segundo a lei de Melquisedeque, é o Cristo, filho do Deus vivo, o filho de Davi. Pedro estava dizendo: tu és o esmagador da cabeça da serpente. Pedro estava dizendo: tu não és só o filho do carpinteiro José e da Maria, tu és o leão da tribo de Judá, tu és o verbo vivo, tu és o rei dos reis e senhor dos senhores, e com certeza nos dará vitória através da tua morte na cruz. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Cristo vai dizer: tu és bem-aventurado. A palavra bem-aventurado, querido, a palavra bem-aventurado, querido, quer dizer mais do que feliz. Pois quem de fato conhece a Cristo, entende quem ele é, o que ele faz e o que ele representa, é e sempre será mais do que feliz. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você, meu irmão? Quem é Jesus para você, minha irmã? Jesus não é só aquele que pode abrir a porta, é aquele que veio salvar a tua alma. Jesus não é só aquele que veio abençoar a tua família, é aquele que tem que perdoar teus pecados. Jesus não é só aquele que pode andar sobre as águas, é aquele que tem na mão a chave da morte, a chave do inferno, e ele é a maior autoridade. Por isso, contra ele, nenhum demônio, nenhum principado, nenhuma potestade, nenhuma hoste espiritual, a da maldade pode prosperar, porque ele é maior. Cristo disse: olha, Pedro, tu és bem-aventurado, porque tu não revelou quem eu sou na minha carne, tu me revelou quem eu sou no Espírito. Na carne eu sou Jesus, mas no Espírito eu sou o Filho de Deus vivo, o leão da tribo de Judá, que veio esmagar a cabeça da serpente. Por isso eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, Pedrão, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tem primeira e segunda pessoa. Pedro não edifica a igreja e nem é o dono da igreja, como alguém diz. Pedro significa fragmentos de pedra, petros no grego, mas a pedra viva que edifica a igreja é Cristo. A pedra de esquina que edifica a igreja é Cristo. A pedra angular que edifica a igreja é Cristo. O nosso fundamento, o nosso firmamento da fé cristã é Jesus de Nazaré. Oh, glória! É a pedra que para os fariseus, que para os doutores da lei, serviu de empecilho e de tropeço, mas para nós é a rocha que jorra água, para nós é a nossa coluna, é firmeza e estrutura da verdade. Ele é a pedra que edifica a igreja. Sobre a minha vida, Pedro estava dizendo, porque Cristo é a pedra viva
é a pedra de esquina, é a pedra angular, é a pedra que jorra água para matar a tua sede. Está com sede? Cristo é água para matar a tua sede. Está com fome? Ele é também o pão vivo. Oh, glória, que desceu do céu. E ele veio para edificar a sua igreja. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, a minha eclésia. A palavra igreja vem do grego eclésia, tirando-os para fora, porque, pastor, ele nos transportou, oh glória, do reino das trevas, através da sua morte, ele nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz, para que nós fôssemos noiva, oh glória, esposa, igreja, o sacerdócio real, a nação santa, a propriedade peculiar do Senhor, o povo adquirido para morar no céu. A igreja não é qualquer coisa, a igreja é o sacerdócio real, a igreja é o povo adquirido, a igreja, oh glória, é a propriedade peculiar do Senhor, a igreja é carvalho de justiça, que em breve subirá ao encontro do noivo. Ele diz: sobre esta pedra, Pedro, ou seja, sobre a minha vida, Pedro, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão, oh glória, contra ela. Principados não vão prevalecer contra a igreja, porque quem é o dono da igreja é Jesus. Potestade não vão prevalecer contra a igreja, porque quem é o dono da igreja é Jesus. Espiritual não vai prevalecer, oh glória, contra a igreja, pois o dono da igreja não é Pedro, o dono da igreja não é Tiago, o dono da igreja não é André, o dono da igreja não é Bartolomeu, não é Natanael, não é Felipe, nem Lucas e nem Mateus. O dono da igreja é o leão da tribo de Judá. O dono da igreja é o cordeiro que veio tirar o pecado do mundo. O dono da igreja é o rei dos reis e senhor dos senhores. O dono da igreja é a fiel testemunha. O dono da igreja é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o meio, é o fim, é o primogênito entre os mortos. Ele é cordeiro e ele também é juiz, ele também é leão, ele é pão, ele é água, ele é justiça. É Jesus que é o dono da igreja. Está com medo da perseguição, porque, minha irmã, Jesus é o teu dono. O meu Jesus não habita em templo feito por mão de homens, ele habita dentro de você. No Antigo Testamento, o Senhor habitou em tenda. No Antigo Testamento, o Senhor habitou em tabernáculo. No Antigo Testamento, ele até habitou na arca, mas agora ele não habita mais na arca. Agora, ele não habita em tabernáculo e nem em templo, ele habita dentro de você. As portas do inferno, Pedrão, não prevalecerão contra a minha igreja. A ousadia e a convicção de Pedro o fez revelar quem era de fato o Cristo e qual era a sua missão. A coragem de Pedro o fizeram andar sobre as águas, pois lá em Mateus 14, 22 vai dizer que um vento contrário soprou contra a embarcação dos discípulos, de maneira que fazia o barco voltar para trás. Quanto mais os discípulos remavam, mais o barco ia voltando para trás. Quanto mais Tiago remava, mais o barco ia voltando para trás, porque o vento era contrário. Além do vento havia, meu irmão, além do vento havia, minha irmã, uma grande e terrível tormenta, uma grande chuva. Mas a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, vem caminhando um homem lá atrás.
E esse homem sempre chega quando tudo parece perdido. Esse homem sempre chega quando tudo parece acabado. Este homem sempre chega quando parece que a tormenta vai acabar com a nossa embarcação. Quem é esse homem? É o mesmo que entrou na casa de Jairo, é o mesmo que deu visão a Bartimeu. Oh glória, é o mesmo que fez o paralítico no tanque de Betesda andar. É o dono da igreja que veio andando sobre as águas. Ele não veio por baixo, ele veio por cima. E ele veio andando na direção contrária do vento, pois ele é soberano. Quem é soberano, ele é rei. Quem é soberano, ele é supremo. E quem é soberano, ele é maior. E eu abro um parênteses nessa pregação. Eu digo para você que está passando o vento, Jesus é maior que o vento. Jesus é maior que a tormenta, e ele está vindo sobre o teu mar. O que está tirando o teu sono está debaixo dos pés de Jesus. Ele está vindo na direção contrária do vento. Para quê, pastor? Para acalmar o vento, para acalmar as ondas, é para dizer: não temas, sou eu cheguei para acalmar a situação. Olabara sob come na saia. A tormenta não vai acabar com a tua embarcação. A tormenta não vai afundar a tua embarcação. A tormenta não vai acabar com a tua vida, pois Jesus está chegando aí. Não tema, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo e te sustento com a minha destra. Quando passar pelas águas, elas não te afogarão, e quando passar pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque o Senhor é contigo. Não tema. Ele veio andando por cima das águas, oh glória, na direção contrária do vento. O vento perturba Pedro, mas não perturba Jesus. O mar preocupa Tiago e João, mas não preocupa Jesus. Aquilo que tira o teu sono está debaixo dos pés de Jesus. A turbulência que tira o teu sono, que tira a tua fé, está debaixo dos pés de Jesus. Ele é maior que esse vento, ele é maior que as ondas, e olhando para ele, acreditando em sua palavra, você não vai andar por baixo, você vai andar por cima da tormenta espiritual, por cima da tormenta ministerial, porque o Senhor vai te fazer andar por cima das tuas limitações, e vai te fazer vencer. Os 11 ficam calados, gritando: é o fantasma, vamos morrer. Mas não era fantasma, quem estava andando sobre as águas era Jesus. Oh glória, não é fantasma, é Jesus que vem chegando para mudar a história. E eu libero essa palavra profética sobre a tua vida, querido de Deus. Jesus está chegando por cima do mar, na direção contrária do vento, para mudar a tua história. Os discípulos gritam, os 11 gritam com medo: é um fantasma, vamos morrer. Mas não é fantasma, é Jesus que chegou para acalmar o vento e as ondas e trazer bonança. Jesus está chegando para acalmar o vento. Alabara sob cominarai. Ele está chegando aí. Tudo aquilo que o vento contrário bagunçou, a ordem dele vai colocar no lugar. O casamento não fica bagunçado, ele arruma. Família não fica bagunçada. A ordem do rei vai colocar as coisas no seu devido lugar. Nada vai ficar bagunçado.
Alguém está zombando, dizendo: a bagunça vai continuar, a desordem vai continuar, mas a ordem do grandão da Galileia vai colocar as coisas no seu devido lugar. Não tema. Os discípulos gritam com medo: é o fantasma, vamos morrer. Mas Pedro, com a sua coragem, com a sua ousadia, vai dizer: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Porque ele sabia que Jesus o faria andar não por baixo, mas por cima. Pois Jesus nunca vai nos convidar para andar por baixo. Ei, meu irmão, quem te quer por baixo é o diabo. Jesus te quer andando por cima, de cabeça erguida. Mas, pastor, o vento familiar é grande. Continue andando por cima. Pastor, o vento profissional é grande. Continue andando por cima, pastor. O vento ministerial é grande. Jesus não te quer andando por baixo. Levanta a tua cabeça e continue andando por cima, acreditando e ouvindo e tendo convicção na sua palavra. Quem te quer por baixo é o diabo. Jesus te convida a andar por cima e dizer: com ele eu sou mais que vencedor. Derrotado é o adversário. Com Cristo na tua vida, você é mais que vencedor e mais que vencedora. Eu disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E como era Jesus, meu irmão? Como era Jesus? Jesus disse: vem, porque a tua fé em mim, Pedro, os seus olhos voltados para mim, vão te fazer andar por cima das águas. E Pedro agora, com a sua coragem, Pedro agora com a sua ousadia, vai provar o que nenhum dos 11 provou. Pedro vai andar sobre as águas. 2 homens andaram sobre as águas. O primeiro homem, Jesus, que veio do céu para a terra e veio andando sobre as águas. Segundo homem, Pedro, falho, pecador, mas teve coragem e ousadia e creu na ordem: vem. E ele agora também vai andar por cima das águas. Oh, glória! Pedrão começa a fazer as águas. Oh, glória e tapete. Ele dá o primeiro passo, ele dá o segundo passo, olhando para Cristo e acreditando em sua palavra. Pois quem crê em Cristo e quem confia na palavra, anda sobre as águas. É o mundo se estourando e quem crê na palavra diz: pode vir a turbulência, eu creio na palavra, eu vou andar por cima. É a crise vindo, eu creio em ti. E o varão e a varoa de valor aqui na palavra dizendo: pode vir crise, eu creio na palavra, eu vou andar por cima, porque a palavra e a fé e a convicção vai te fazer andar por cima. Deu o primeiro passo, Pedrão. Deu o segundo passo, Pedrão. Mas, sentindo o vento forte, se preocupando com a força do vento, se preocupando com as ondas do mar, vai começar a olhar para o lado e vai começar a afundar. Quer continuar andando por cima? Não olha para o homem, olha para Jesus. Quer vencer o pecado? Não olha para o homem, olha para Jesus. Mas, pastor, é tanto escândalo, ei. Se você olhar para o homem, você vai desviar, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Continua olhando para ele. Só assim você continua andando por cima. Se olhar para ele, anda. Se parar de olhar para ele, afunda. Se olhar para ele, vence. Se parar de olhar para ele, vai ser derrotado. Não olha para o teu pastor. O pastor é falso.
trabalho, é ora pelo pastor, ora pela pastora, ora pelo missionário, mas continue olhando para Jesus, que é autor e consumador da tua fé. Aí você vai ver se tormenta e vai continuar andando por cima. Porque olha para o lado, Pedro vai afundar. Mas ele clama e imediatamente Cristo estende a mão e o tira daquele fundo do mar e coloca de volta no centro do barco, aonde Cristo o queria. E Cristo diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Pedro começou bem, mas terminou mal porque duvidou. Mas só ele, depois de Cristo, andou. E a aplicação é uma só. É melhor tentar, conseguir e falhar, mas não deixar de tentar, do que nunca ter tentado e ser frustrado e frustrada. Os 11 ficaram lá atrás, querido, no barco. Só Pedro teve coragem. Só Pedro teve ousadia de dizer: Senhor, eu quero andar sobre as águas. É melhor tentar, se arrebentar, se frustrar, mas tentar, do que passar a vida toda pensando: como é que teria sido se eu tivesse tentado? Jesus quer usar pessoas corajosas. Jesus quer usar pessoas ousadas e que são atrevidas para fazer a sua obra. E eu volto a liberar a primeira palavra que repeti lá atrás. Ele vai te dar tudo quando você entregar-se totalmente para Ele. Você terá tudo de Deus quando você der tudo de si para Ele. Quer que Deus dê para você o que ninguém nunca deu? Dê para Ele o que ninguém deu. Faça por Jesus o que ninguém fez. Aí você vai ter o que ninguém nunca teve. Faça para Ele algo diferente, algo especial. Agrade o coração do teu Deus. E mandar a comida sai. Pedro afundou, mas só Pedro andou. A coragem, a ousadia e o atrevimento de Pedro o fizeram marcar e entrar na história como homem que também andou sobre as águas. Além de Cristo, só Pedro andou sobre as águas. Afundou, mas andou. Aí parece que eu vejo Tiago dizendo: ei, Pedro, tu afundou, né? Eu afundei, mas eu andei. Vocês não tentaram e ficaram com medo. Eu caí, mas eu andei. Eu errei, mas tentei e eu experimentei o sobrenatural. Ô, glória! Porque, pastor, o sobrenatural não é para medroso. O sobrenatural é para quem tem coragem, para quem tem ousadia, para quem quer andar sobre as águas e dizer: eu vou viver no sobrenatural. Alaba, Semidoria Comanai. Ele, através da tua fé, através da tua coragem, vai te fazer viver no sobrenatural. Ele andou, mas ele afundou. A ousadia e a coragem dele o fizeram viver uma pesca maravilhosa. Depois de ser frustrado lá em Lucas 5, rede vazia, mas Cristo usou o barco vazio, e rede vazia, para um grande milagre. Ele disse: olha, Pedro, volta para o alto mar e pesca novamente, pois, segundo a minha palavra, Pedrão, a rede que estava vazia vai se encher de grandes peixes, vai até se romper, mas vai encher, vai até se estourar a rede, mas a rede vai encher quando você pescar, segundo a minha palavra. E a aplicação é uma só. Qual é, pastor? A aplicação é: na nossa sabedoria não tem peixe. Na sabedoria de Jesus, o peixe chega. Ô, glória! A nossa capacidade não vem nada. Na capacidade de Jesus, o resultado vem, o crescimento vem, a produtividade vem, o peixe vem quando você pesca segundo a palavra de Jesus. E ele voltou na segunda pesca com a rede cheia, de maneira que o barco ia a pique, porque pescou segundo a palavra. Pedro é corajoso, Pedro é ousado, Pedro é atrevido.
Mas como todo homem tem qualidades e também tem falhas, Pedro era explosivo, irmão. Pedro era violento. Pedro é aquele tipo de pessoa que não leva desaforo para casa. Lá na frente, Pedro vai discutir e vai quebrar o pau para o apóstolo Paulo, pois era um homem explosivo, explosivo, explodia com facilidade e não levava desaforo para casa. E ele também era precipitado. E Cristo, certa feita, está reunido com os discípulos, e vai olhar para eles e vão dizer: olha, esta noite todos vocês vão se escandalizar em mim, porque vai se cumprir o que profetizou o profeta por nome Zacarias, que disse: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar e vou adiante de vós para Galileia. Ele estava dizendo: vão me prender, Pedro, vão me esbofetear, Tiago, vão cuspir no meu rosto, João, vão bater no meu rosto e vão me mandar profetizar, vão me julgar, vão me condenar, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E Pedro, agora precipitado, sem pensar no que vai falar, sem pensar em como agir, vai dizer: mestre, eu nunca vou me escandalizar no Senhor. E Cristo, irmão, ele viu o presente e ele viu o futuro. Naquele presente ali, Pedro estava de pé e estava firme. Mas Jesus via lá na frente e sabia que Pedro ia negá-lo. Cristo sabia que você ia negá-lo. Cristo, quando lhe chamou, sabia que você ia falhar. Mas mesmo assim, ele te chamou. Apesar das falhas de Pedro, Cristo chamou Pedro. Ele não chama perfeitos. Ele chama imperfeitos, falhos, pecadores, a fim de aperfeiçoá-los para usar em sua obra. Por isso, ele te chamou e não vai abrir mão da tua chamada. Quando ele te chamou, meu irmão, quando ele te chamou, minha irmã, ele sabia que você ia errar, ele sabia que você ia falhar, mas sabe de uma coisa: o teu presente estado de erro não altera a história que Jesus escreveu. O teu presente estado de fracasso não altera a história de vitória que Jesus já escreveu, porque a promessa é fiel, a promessa é real, a promessa é verdadeira, a promessa está viva e Jesus vai cumprir a promessa. Ele não abre mão de você, meu irmão. Mas pastor, eu neguei a Jesus, alguém já me abandonou. Ele está olhando para você: pastor, eu falhei, eu pequei. Aquele que tem os seus olhos como chama de fogo, que morreu na cruz do meio, está dizendo: eu te amo e não vou abrir mão de você. Eu te amo e não vou abrir mão da tua chamada. Esta madrugada é uma madrugada profética de restauração para Pedros que erraram, para homens e mulheres que erraram, estão pensando que não tem mais jeito, pensando que acabou. Ei, Jesus te dá uma nova chance e está dizendo: Pedro, ei homem, ei mulher, para a tua vida eu tenho uma nova oportunidade. Elabara sob terra comanai. Jesus conhecia o presente de Pedro, o futuro de Pedro, e ele sabia que em alguns minutos, em algumas horas, no pátio da casa do sumo sacerdote Caifás, Pedro iria negá-lo 3 vezes antes que o galo cantasse. Por isso ele vai dizer: Pedro, em verdade eu te digo que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Mas ele vai dizer: não, Senhor, ainda que seja preciso morrer por ti,
eu não vou te negar. Mas Jesus estava dizendo, Pedro, hoje você está de pé, amanhã você vai estar caído, mas eu continuo te amando. Ei, minha irmã, ele sabe que você vai errar, mesmo tentando acertar. Ele sabe que você vai tentar ser perfeito, mesmo sendo perfeito, mesmo assim, ele está dizendo, eu não desisto de você. Ele se importa com você, está dizendo, não importa o que você fez, não importa a glória que você é, Jesus conhece o teu interior e para a tua vida, para a tua chamada, para as tuas promessas, para os teus projetos, ele está dizendo, eu sou Deus de restauração, eu sou Deus de reconstrução. Levanta esta madrugada, oh glória à tua cabeça, sacode a poeira, porque é tempo de ter uma nova chance. Mas o diabo está te apontando, dizendo, fica quieto, você não vai mais pregar, fica quieta, não vai mais louvar. Ei, o Senhor é a tua esperança. Livro do patriarca Jó, capítulo 14, versículo diz, porque ainda há esperança. Oh, glória para a árvore que foi cortada. O Senhor restaura a tua chamada, o Senhor restaura a tua vida espiritual. Você vai pregar de novo, você vai louvar de novo, porque quem é chamado por Deus pode até correr, mas não pode se esconder. Você está marcado pelo dom da chamada. Ele está dizendo, eu tenho para a tua vida uma nova chance. Enquanto mãos humanas estão apontadas para você, te apontando, as mãos furadas estão estendidas, dizendo, eu te levanto, eu te restauro, eu te renovo, mesmo fraco eu sou a tua força, mesmo triste eu sou a tua alegria. Jesus tem nova chance para a tua vida, Pedro. Cristo vai para o jardim por nome Getsemane, que significa prensa de óleo. Nome Getsemane significa local da prensa ou prensa de óleo. Ele é prensado espiritualmente, ele é prensado fisicamente também, psicologicamente, porque ele é homem, ele também é Deus. E como Deus, ele vê os pregos antes de ser pregado. Como Deus, ele vê a cruz antes de ir para a cruz. Como Deus, ele vê a coroa de espinhos que transpassaria o seu couro cabeludo. Como Deus, ele vê as 39 chicotadas, que não eram chicotes simples, mas eram chicotes com as suas pontas presas, com ossos e ponta de chumbo, que quando tocassem a carne do cordeiro, rasgaria a sua carne e deixaria os seus ossos à mostra. E ele sabe que ele veio como cordeiro, como um profeta Isaías profetizou, levar sobre si as nossas transgressões e ser moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traria paz estava sobre ele, mas pelas suas pisaduras nós somos sarados. Glória. Ele sofreu como cordeiro que é levado ao matadouro, mas como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Para quê, pastor? Para transformar, para curar, para libertar, para restaurar, para te dar uma nova chance. Vendo o cálice que ele ia provar, ele vai dizer, Senhor, meu Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Mas ele também via além do cálice e além da cruz. Além do cálice e além da cruz, haviam resultados do seu doloroso trabalho. Além do cálice e além da cruz, havia restauração para a nossa vida. Além do cálice, além da cruz, havia libertação para a nossa vida. Além do cálice
além da cruz, havia perdão de pecados, porque a própria Escritura diz que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado, mas ele vem pagando a nossa dívida, oh glória, aniquilando a cédula que em alguma forma contra a nossa vida era contrária, cravando na cruz, dizendo, tá pago, eu paguei, triunfando na cruz pelos princípios e principado, potestade e hostes espirituais da maldade, se expondo à vergonha da cruz. Por isso ele disse, olha, todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita em minha morte, em minha cruz, em minha dor, em meu cálice, a tua vontade. Pela igreja, por Pedro, eu vou até o fim. Ele não parou, mas ele foi até o fim. Ele levou a cruz, mas ele foi até o fim. Ele levou a escotada, mas ele foi até o fim. E você por tão pouco quer parar, não é? E você por tão pouco quer desistir, né? Olha para ele. Veja o rosto ensanguentado dele. Veja a coroa de espinho dele e diga, já que Cristo foi até o fim, por Jesus eu também vou até o fim. Pois a obra não pode parar. E Mindéria, Colamaia, Sobecaia, a tua chamada não pode parar, porque ele tem restauração e que o diabo não, você vai continuar. Ele vai dizer, seja feita a tua vontade. Vai chegar o traidor que beija, que o abraça. E agora os soldados se preparam para prender Jesus. E Pedro, com um salado violento, explosivo, vai tirar a espada e vai cortar a orelha de Malco. E Cristo vai dizer, Pedro, para com isso. Quem usa a espada para ferir, também será ferido com a espada. Se eu quisesse, Pedrão, o meu pai mandaria anjos. Eu vim para esse propósito e não posso fugir do meu propósito. Ninguém pode te poupar do processo de dor que você tem que passar. A cruz era para Cristo, o cálice era para Cristo, e o processo era de Cristo. Ninguém poderia poupá-lo de passar por aquele processo. E Pedro vai seguir Cristo de longe. Vão prender Cristo. Caifás vai indagar Cristo. Vão esbofetear Cristo. Vão humilhar Cristo. E Cristo está ali, sofrendo, chorando. E Pedro o segue de longe, no pátio da casa do sumo sacerdote Caifás. Está ele agora, perto de uma fogueira, rodeado de um grupo de pessoas. Vai agora chegar uma criada e vai ver que Pedro é diferente, pois cristão de verdade, ele é diferente. Alabara sob cominarai. Cristão de verdade, ele parece com Jesus. Ele anda como Jesus. Ele fala como Jesus. Ele brilha, como um grandão na Galileia. E ainda que ele queira negar, Jesus já o marcou para cumprir a sua chamada. A criada vai dizer, tu és um dele. Tu também é discípulo de Cristo. É Pedro, como não lembrava da palavra de Jesus, para dizer, eu não sei o que tu está dizendo, mulher. Eu não conheço este homem. Logo vai chegar outro, vai dizer, olha, tu também é um deles. Ele vai dizer, eu não sei o que tu dizes, eu não sou discípulo de Jesus, eu nem conheço Jesus. Logo vai chegar outra criada e vai dizer, olha, tu és um deles. Porque a tua fala, o teu jeito de falar te denuncia. Ela estava dizendo, olha Pedro, não adianta se camuflar. Tu parece com ele, tu tem o jeito dele. Alaia, quer me dar a sobecaia, tu tem o brilho dele, tu fala como ele, tu tem até as vestes parecidas como ele. Você é um discípulo e não adianta se esconder. Pedro queria se esconder, mas já estava marcado por Jesus.
você já está marcado pelo dom da chamada e está proibido de querer abandonar. O escolhido não tem escolha a não ser cumprir a vontade daquele que o escolheu. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Você não é chamado, você é escolhido. E queira o diabo ou não, a chamada está de pé e vai se cumprir. Você parece com Jesus, irmão. Não adianta correr. Você parece com Jesus, minha irmã. Não adianta correr. Você tem o cheiro de Jesus. Você tem o bom perfume de Jesus. Você tem um brilho de Jesus. Você fala como Jesus, você brilha. Alguém te olha na rua e diz: esse homem é diferente, por quê? Tem o brilho de Cristo. Alguém olha para você e diz: essa mulher é diferente, porque você brilha com o brilho do Espírito Santo. Já está marcado pelo dom da chamada e não pode mais retroceder. Você parece com Jesus, oh glória. Você tem o brilho de Jesus. Você fala como Jesus. E não adianta querer se esconder. E Pedro vai praguejar dizendo: eu não sei o que vocês dizem. E o galo agora vai cantar. E Pedro vai se entristecer. E lembrou-se da palavra que Cristo disse: ainda hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Ele chora, ele pranteia, ele humilha a sua alma, pensando, quem sabe, que não haveria mais jeito para a sua vida, pensando talvez que não haveria mais jeito para a sua chamada, porque havia negado o Senhor, havia negado aquele que morreria na cruz para salvar a humanidade, havia negado o dono da igreja, havia negado a pedra viva, a pedra de esquina, a pedra angular. Mas Pedro se arrependeu. Pedro confessou o seu erro. E no seu coração, eu creio, que pedia a Jesus uma nova chance. 2 pessoas o negam. Pedro negou. Judas o negou e o traiu. E qual é a diferença de Judas, pastor, para Pedro? Qual é a diferença de Judas e de Pedro, meu irmão? Qual é a diferença de Judas e de Pedro, minha irmã? Judas só sentiu remorso depois que ele viu Cristo sendo crucificado. Ele voltou para tentar se arrepender, mas não deu mais tempo. Ele voltou tentando devolver o dinheiro, mas não deu mais tempo. Trocou Jesus por 30 moedas de prata, mas não se arrependeu. Sentiu somente a dor do remorso, de maneira que ele se enforcou no espinhadeiro, pois foi movido pelo remorso. Remorso é diferente de arrependimento. Judas sentiu remorso, se matou. Pedro se arrependeu e foi restaurado. Planteia, mas não se arrepende. E depois de alguns dias, ele está cometendo os mesmos pecados. Está vendo as mesmas coisas, está nas mesmas rodas de escarnecedores. Mas quem se arrepende, confessa os pecados, deixa, os abandona e é totalmente restaurado. Jesus, ele quer encontrar arrependidos e não emocionados. Ele quer encontrar arrependidos para que sejam restaurados e não quem sente remorso. Ele quer encontrar em você arrependimento. Abandone aquilo que te fez negar e receba a restauração. Porque Jesus quer restaurar a tua chamada. Jesus quer restaurar a tua vida espiritual. Jesus quer renovar as tuas forças e tem para a tua vida uma nova oportunidade. E o Cristo agora vai para a cruz. Ele morre. Ele cumpre a escritura porque tinha que morrer. E é crucificado e veio a padecer. O cenário é de morte eterna, mas
sobre a sua vida havia uma promessa de ressurreição e de vida eterna. O cenário que rondava o túmulo era de morte eterna, mas sobre o Cristo havia uma promessa de ressurreição e de vida eterna. E por mais que o cenário dissesse, por mais que as circunstâncias dissessem que Cristo não voltaria à vida, a promessa teria que se cumprir. Ao terceiro dia, ele voltaria à vida. É domingo de manhã. Vai Maria, mãe de Tiago, Maria Madalena, Salomé, com especiarias para embalsamar o corpo do Senhor. E elas agora recebem 3 notícias. Ela veio pensando que teriam que ter ajuda de alguém para remover a pedra, mas quando chegam ali, recebem a primeira notícia: a pedra já estava removida. Porque para cumprir promessa, Jesus ainda remove pedras, porque a promessa teria que se cumprir. Segunda notícia: vai aparecer o anjo, o varão com vestes brancas, e vai perguntar: mulheres, por que procurais o vivo entre os mortos? Tumba é lugar de morto. Jesus não está mais morto. Terceira notícia: ele já ressuscitou. Herodes morreu, mas não ressuscitou. Pilatos morreu, mas não ressuscitou. Jesus morreu, foi até o inferno, pisou na cabeça da serpente, tem na mão a chave da morte, a chave do inferno, e ele já ressuscitou. Ele vive. Ele vive, por isso nós podemos crer no amanhã e na restauração para a nossa vida. Se ele vive, tem esperança. Se ele vive, tem cura. Se ele vive, tem restauração e esperança para a tua chamada. E agora o anjo vai entregar uma mensagem que Cristo mandou entregar para os discípulos e para Pedro. Verso 7 do capítulo de número 16, o anjo vai dizer: ide aos discípulos, ide e dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia, e lá o vereis como ele vos disse. Mas Pedro não tinha pecado? Sim. Pedro não tinha falhado? Sim. Pedro não tinha errado? Sim. Mas Cristo estava dizendo: diga para Pedro que eu já o perdoei e eu conto com ele para a minha obra. Ela vai a combinar na chai. Diga para Pedro que eu conto com ele para a sua chamada. Diga para Pedro que para o seu pecado eu tenho meu sangue. Diga para Pedro que para o seu passado eu tenho maior esquecimento e tenho para ele uma nova oportunidade. E lá na frente, o mesmo Pedro que negou 3 vezes, ganhou 3.000 somente com uma simples palavra na igreja primitiva. Porque Cristo deu uma ordem: Pedro, apacente as minhas ovelhas. O pecado foi perdoado, a chamada foi restaurada e Pedro cumpriu a sua chamada. E se tornou pastor da igreja primitiva. E muitas almas ele ganhou para o Senhor. E na tua vida, meu irmão, na tua vida, minha irmã, não é diferente. Hoje receba essa palavra. Jesus te dá uma nova